E aí, jovem, tudo certo? Essa aula aqui eu vou ensinar você como fazer a configuração das chaves no OpenTX e configurar corretamente lá no Betaflight. Muita gente tem dúvida nessa parte. É extremamente simples, mas para quem está começando, para quem não sabe como configurar, pode parecer um pouquinho complicado, né? Vou mostrar para você passo a passo aqui como fazer lá no OpenTX, como configurar a parte do rádio ali, depois como fazer a configuração no receiver ali na aba do Betaflight, também dos modos ali no Betaflight, beleza? Então, se você gostar dessa aula aqui, não se esquece de deixar o seu joinha aí, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o sininho ativado, e vai ter várias aulas como essa aqui ensinando você passo a passo como fazer as configurações básicas do seu drone e até algumas coisas mais avançadas que eu já liberei para você aí. Beleza? Vamos para a aula então? Vamos aqui para a aba Mixer, tá? Essa aba aqui é a mais importante que você tem que configurar quando você pega o controle pela primeira vez, beleza? Então, aqui que você vai setar a ordem dos canais, tá? Dos 4 primeiros canais que são aqui os eixos e mais as chaves aqui que a gente vai configurar para enviar lá para o drone. No caso aqui, do canal 5 em diante, a gente pode configurar as chaves aqui, quais são as ordens dessas chaves, né? E o que cada uma vai fazer aqui, qual canal vai ser, né, na verdade, para a gente poder atribuir elas lá no módulos do Betaflight, beleza? Como é que funciona então essa aba aqui, tá? Canal 1, 2, 3 e 4, tá? Esses canais aqui são os 4 eixos que a gente tem lá de controle do nosso drone, tá? No caso aqui ele tá como throttle, aileron, elevon e rudder, tá? Aqui no caso ele tá com um nomezinho ali na frente, ó, engine, roll, pitch e yaw, tá? Quando você configurar aí no caso, aqui eu deixei só para você ver quais são os eixos, tá? Então aqui o canal 1 é o meu acelerador, canal 2 é o roll, canal 3 é o pitch, canal 4 aí, ó. Essa ordem aqui dos canais, ela pode estar em qualquer ordem, tá? Essa não é só um padrão. Eu posso ter aqui várias ordens diferentes, essas 4 letras podem estar em qualquer posição aqui. E é aqui que você tem que ver o mapa de canais que a gente fala aqui lá na aba do receiver, do Betaflight, tem um campo lá. Do lado direito da tela, mapa de canais, né? Então ele vai estar lá assim, por exemplo, nesse caso aqui, ele vai estar assim, ó, TAER 1, 2, 3, 4, ou seja, eu tenho que ter a mesma ordem das letras aqui dos eixos que estão configurados lá no Betaflight, tá? Então aqui pode estar, por exemplo, no outro rádio que eu uso, tá como reta, né? RETA. Então não tem uma ordem correta. Você tem que olhar no seu rádio qual ordem que está aqui. Inclusive você pode mudar aqui essa ordem, tá? Eu posso inverter aqui qual que é os canais aqui, beleza? Se ele já vier pré-configurado, não tem problema, você pode deixar, aí você tem que lembrar de acertar só lá na aba de receiver lá do Betaflight, tá? Então, vamos segurar apertado aqui, a gente tem algumas opções também, tá vendo? Ó? Então, eu tenho aqui o Edit, onde eu consigo colocar aqui o nome, né, dessa mixagem que eu estou fazendo aqui. Então, aqui no caso está como Engine, que eu deixei para mostrar para vocês. O Source aqui, se eu clicar, né, eu consigo trazer aqui os inputs, por exemplo, né? Eu configurei os inputs lá naquela aba anterior, aqueles inputs é que vem para cá, olha só. Então eu consigo mexer aqui, e se eu mexer aqui o eixo, ó, ele também traz para mim aqui o eixo que eu estou mexendo, tá vendo? Então se eu ficar em dúvida qual eixo que é, eu posso mexer ele aqui que ele já pega, tá vendo? No caso aqui é o acelerador, né? Aqui também eu tenho aquele weight, eu também tenho o offset, tá? Eu tenho aqui o trim, tá ativado, eu posso desativar, tá? Então aqui a gente deixa tudo no default, a gente não mexe aqui para não ter problema lá no Betaflight que eu já expliquei para você, tá? Aqui o diff também, a gente não mexe na curva, né, do Expo aqui, tá? Ele tem alguns modos aqui, ó, Expo, diff, função. Não mexemos, não usamos isso aqui no drone, tá? Vamos deixar tudo no default aqui. O modo também, switch também, warning a gente deixa desabilitado, tá? A gente vai deixar tudo esses caras aqui no padrão, tá vendo? Ó, tudo zerado. Tudo do jeito que está aqui, beleza? Não vou mexer em nada aqui, porque a gente não usa nada disso aqui para o drone, ok? O que a gente quer eu preciso do sinal do acelerador indo puro lá para o Betaflight. Lá no Betaflight ele vai tratar esse sinal, ele vai tratar a informação que vai chegar e eu não quero que tenha nenhum tipo de corte nessa informação, tá? Eu quero que ela chegue pura lá no Betaflight para poder tratar. Então é isso que a gente vai fazer, beleza? Então, o primeiro canal aqui é o throttle. Se eu quiser alterar isso aqui, por exemplo, se eu quiser colocar o reta que eu falei para vocês, a gente altera qual que é o source aqui que vem do meu input, tá? Então, aqui no caso, por exemplo, no segundo
canal aqui, que é o roll, né? Tá com o aileron, mesma coisa, eu posso clicar aqui, tá? Se eu puxar aqui, olha só, aqui é o aileron, né? Que é o roll, tá? Então, se eu colocar outro eixo aqui, ó, ele mostra para mim qual que é o eixo, beleza? Então, aqui também tudo default, tá? Não vamos mexer em nada aqui, só vamos colocar a ordem dos canais aqui, beleza? Então, depois que estiver configurado, provavelmente o seu já vai vir aí com os 4 primeiros canais, a gente vai adicionar as chaves aqui então, beleza? Como que a gente vai fazer? Eu vou vir no canal livre aqui, que não está programado, vou segurar aqui apertado, ele vai entrar na programação aqui do canal, tá vendo? Eu não preciso aqui colocar o nome, tá? Se você quiser colocar, você pode, mas é aquele processo para você colocar manual aqui, beleza? O que importa pra gente aqui é o source, beleza? O source aqui eu vou colocar uma chave, então eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer. Eu posso vir aqui segurar e vir aqui nas minhas chaves, né? Eu achar aqui os switches, por exemplo, né? E eu tenho aqui as chaves SA, SB, SC até o SH, né? Então eu posso colocar aqui no caso, por exemplo, aqui minha chave é o SF, tá? Então eu posso falar que o meu source desse cara é o SF, como também eu posso mexer aqui na chave, olha só, se eu mexer nela aqui, ó, ele já pega para mim a chave qual que é aqui, beleza? Olha só, mostrando para você aqui de novo, eu vou mexer nessa chave aqui em cima, né? Olha só, ele pegou, se eu mexer nessa aqui, ó, ele muda ali para SA, se eu mexer nessa aqui é SB, né? Qualquer uma que eu mexer aqui, inclusive se eu mexer aqui no potenciômetro, ó, ele também vai pegar, tá vendo, ó? Ele pegou o input 0,5, que é o potenciômetro, ó, S2, tá vendo? Ele está configurado lá. Essa chave aqui, se eu mexer também. Então, o canal que eu quiser atribuir a esse mix aqui, eu mexo nele, e aí eu aperto o exit aqui para ele poder salvar aqui a minha opção, beleza? Então, o resto aqui também vamos deixar tudo padrão, tá? Não vou mexer em nada. Se você quer nomear esse cara aqui, você pode colocar um nome, tá? Mas eu geralmente não nomeio, deixo ele como padrão, que aqui fora, quando eu voltar, olha só, ele mostra para mim aqui a qual chave foi associada, né? Então, quando eu volto aqui na tela, olha só, ele me mostra aqui, nesse canal 5 aqui que a gente associou, ele me mostra que foi a chave SF, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar todas as chaves aqui, ó, na ordem que eu quero, tá? Que é na ordem que eu quero que vá lá para o Betaflight. No caso aqui eu estou colocando SA, beleza? Vou dar o exit aqui para voltar para a tela anterior, vou voltar aqui, vou editar esse cara, vou colocar a minha chave SB, beleza? Aqui a ordem, você que escolhe, tá? Eu estou colocando na ordem que está aqui no rádio, né? Eu estou colocando, olha aqui, esse cara de trás, esses da frente, depois eu vou passar para esses dois aqui, depois esse aqui por último, tá? Então eu vou mandar todos os canais, menos os dois potenciômetros, depois lá no Betaflight eu decido o que eu vou fazer com cada um desses caras aí. Então aqui, no caso, eu vou passar o meu canal aqui, no caso é o SC, né? Olha só, beleza? Já está o SC, vou passar mais um aqui, deixa eu voltar aqui, esse cara aqui vai ser esse cara aqui, SD, e por último aqui a minha chave, o canal 10, ó, opa, esse cara aqui, canal 10, SH, beleza? Então aqui o que eu fiz? Olha só, eu mandei os 4 primeiros canais e as chaves na ordem que eu quiser aqui, tá? Essa programação das chaves aqui é pura, né? Ou seja, eu não tenho aqui ainda o Logical Switch, que nem eu vou mostrar para você como configurar, mas eu tenho aqui a chave pura, que lá no Betaflight ele vai mandar nessa ordem aqui. E aí, por que lá no Betaflight está escrito assim, por exemplo, TAER, né? Que nem tá aqui, que você está colocando lá, TAER 1, 2, 3, 4, e não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Porque a ordem de programação lá, para ele reconhecer, né, o padrão é 1, 2, 3, 4. Ou seja, tudo que você colocar aqui no final, ó, se você tiver todo esse monte de canal aqui, você for colocando aqui na sequência, se o receiver tiver suporte, né, até 32 canais aqui, se o seu receiver suportar, geralmente os receivers vão até 16 canais, né, 15 aqui na verdade, do 0 ao 15, né, então... todos esses caras aqui na ordem 1, 2, 3, 4 quer dizer que todos esses canais aqui vão ser enviados se estiver programado, tá? Então não precisa colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. O padrão é os 4 primeiros canais que são os inputs, né, os sticks, e os demais 1, 2, 3, 4 significa que são os canais auxiliares, beleza? Então essa é a programação que você tem que fazer para você programar a chave. E aí lá no Betaflight eu já mostrei para você como que faz a programação dos modos, tá? Então lá você vai fazer a programação atribuindo qual chave você quer que arme. Por exemplo, esse SF aqui, que é a chave lá de cima, pode ser a minha chave de armar o drone, né? Essa SA, que é uma chave em 3 posições, pode ser a chave de modo de voo. Eu posso colocar ali o angle, o horizon e o modo acro, tá? A outra chave aqui, SB, que também é 3 posições, eu posso de repente associar o buzzer
e o Turtle Mode, por exemplo, né? E por aí vai. Se eu tiver uma câmera, por exemplo, que controla ali pela serial, que nem as RunCams, né? Eu consigo conectar uma RunCam na portinha serial ali do drone, uma UART vazia, e controlar ela pelo controle. Então eu consigo associar uma chave dessa para fazer ela, por exemplo, começar a gravar ou parar, né? A gravação, mudar o modo da câmera, esse tipo de coisa assim, tá? Então eu vou ter todas essas chaves lá. Não é que você vai usar todas elas, então recomendo você, se você for usar, que a gente falou agora há pouco, só os 4 primeiros canais auxiliares aqui, ó, até o canal 8, tá? Então, se você não for usar o restante das chaves aqui, não precisa nem colocar aqui, né? Você pode vir aqui simplesmente e dar um delete, beleza? Ele vai limpar esses 2 canais aqui, ó, que a gente não vai mandar lá pro drone. Vai mandar só os 8 primeiros canais, né? Você não vai usar o restante aqui, raramente você vai usar. Esses 4 canais aqui já são suficientes para qualquer função que você vai usar lá no drone, tá? A maioria, pelo menos, já é suficiente para isso aqui. E usar o Rescue Mode, por exemplo, o fail-safe, que ele dá o return to home, né? Ele volta sozinho para casa e tal. Então, esse cara aqui já é suficiente para isso. Beleza? Programou aqui, automaticamente ele já vai ser enviado lá para o receiver, tá? Então, fez a alteração aqui, ele já está enviando lá para o receiver, já vai começar a constar esse canal ativado lá para você. Se ele estiver vazio assim, não vai a programação, o canal vai estar livre, né? Para você poder usar aí. Beleza? Bom, aqui na aba Receiver, então, a gente tem a configuração do nosso receptor de rádio, tá? Então, eu tô com o receptor aqui, né, já ligado ao rádio, meu rádio está conectado, que nem vocês estão vendo aqui, eu mexendo na tela, tá? Aqui a gente tem algumas configurações interessantes para fazer do receiver, tá? O que vocês precisam se atentar sempre, a primeira coisa, é o mapa de canal, tá? Então, o mapa de canal é extremamente importante para saber a ordem dos canais que você manda aqui para a controladora. Basicamente, a gente tem 4 canais aqui primários, né? Que são os 4 canais, esses 4 eixos aqui, né? Então, aqui a gente tem o throttle, o acelerador, o yaw, né? A gente tem o pitch, né? E a gente tem o roll, né? Então, a gente tem esses 4 eixos aqui, né? No nosso rádio, que são os 4 eixos principais ali, né? Os 4 movimentos principais do rádio. E a gente precisa colocar esse cara na ordem correta, né? Os outros canais aqui, 1, 2, 3, 4, basicamente são as chaves auxiliares, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui algumas chaves, né? Então, eu tenho alguns canais sendo transmitidos aqui do meu rádio, né? Para a minha controladora. Então, aqui não é porque vai ter só 4 canais auxiliares, tá? Mas é que aqui vai vir todos os próximos canais auxiliares estão configurados no rádio, né? O importante é essa ordem aqui, tá? Porque essa ordem aqui é que vai dar a configuração correta de comando do seu drone. Se esse mapa de canal estiver errado, você vai comandar, por exemplo, o drone para frente, ele vai virar para o lado, né? Ele vai ativar o eixo do roll, por exemplo, em vez de ativar o eixo do pitch, né? Você vai fazer um movimento de cauda, né? O yaw, ele vai para frente, em vez de andar, fazer um movimento de cauda. Você vai tentar acelerar, ele vai para frente, em vez de acelerar, e por aí vai, né? Então, esse mapa de canais aqui, a gente tem alguns padrões, mas ele não é fechado. Eu posso colocar o que eu quiser aqui, né? Então, o R aqui é esse eixo aqui, ó, o yaw, beleza? O E é esse cara aqui, tá? O pitch. O T é o throttle, né? É o acelerador. E o A é o roll aqui em cima, beleza? Aonde eu vejo esse mapa de canal? Se eu clicar aqui nessa lista aqui, eu tenho alguns padrões aqui, ó. Tá? O padrão do Betaflight é esse aqui, ó, a ETR, tá? Então, esse aqui é o que vem com o Betaflight. Se eu posso colocar aqui Futaba, tal, Ritec, a FaceCar que também usa esse padrão por default, mas eu vou falar para você onde você vai ver isso aqui já. E eu tenho aqui o padrão também Spectrum, ó, tá vendo? JR e tal, que também usa esse outro padrão. Mas é que eu te falei, o meu padrão que eu uso aqui é o Reta, né? O meu rádio já veio configurado com esse padrão por default, eu acabei deixando, né? Então, o meu é um Jumper T16. Alguns rádios eu já vi também que usam outros padrões aqui, a ETR, EATR, TAER. Então, tem vários padrões aqui. Na verdade, não tem uma definição correta, né? O lance é o seguinte, ó, vou mostrar para você. Eu estou acelerando ele aqui, ó, tá? Ele está mexendo aqui, estou mexendo no meu controle. Ele está mexendo aqui o eixo do acelerador, beleza? Vou mexer o eixo do yaw, ó. Ele está mexendo o eixo do yaw. Estou mexendo aqui o eixo do pitch, né? Para frente e para trás. Ó, ele está mexendo o eixo do pitch, tá? Essas pequenas variações que dá aqui não tem problema, não influencia muita coisa, tá? Então, estou mexendo o eixo do pitch e vou mexer o eixo do roll, né? Para a esquerda e para a direita, beleza?
Se eu mudar esse mapa de canal aqui, olha só o que vai acontecer. Vou colocar aqui o AETR, vou salvar, né? Olha só, se eu mexer o pitch, ele ainda está mexendo, né? Mas se eu mexer aqui o eixo agora de direita para esquerda, olha só o que está acontecendo. Em vez de ele mexer aqui em cima o roll, né? Ele está mexendo o yaw. E se eu mexer o eixo do yaw, ó, tá invertido, tá vendo? Então tá errado. Se eu colocar outro padrão aqui, ó, se eu colocar tire, vai ficar pior ainda, porque olha só, se eu acelerar, olha o que tá acontecendo, ó, tô mexendo no acelerador. Ele tá mexendo o pitch em vez de mexer aqui embaixo, tá vendo? Se eu colocar para frente, ó, para trás, ele tá mexendo o roll. Se eu colocar aqui o eixo do roll, né, que seria a direita e a esquerda, ele tá mexendo o yaw, né? E se eu mexer o yaw, ele tá mexendo o acelerador. Então, tá tudo bagunçado, tudo errado, tá? Se eu deixar o drone assim, não vou conseguir voar com o drone, claro, não vou conseguir ter os comandos aqui precisos, né? Então, o meu mapa de canal é RETA, tá? Como que eu sei isso? Todos os rádios que são OpenTX, a gente tem uma aba de configuração do modelo que chama Mixes, tá? Então, lá, se não me engano, é a terceira ou quarta aba de configuração do modelo lá do OpenTX, onde eu tenho ali a ordem dos canais, tá? Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem a ordem dos canais, por exemplo, do meu rádio, como é que tá. E aí vou mostrar para vocês aqui como que é essa ordem, né? Então, vou mostrar para vocês aqui a tela do meu rádio, como é que tá, né? Aqui eu tô já na aba Mixes, tá? É a quarta aba de configuração do modelo no OpenTX, tá? Aí vocês têm que entrar no caso aqui, no meu tem o botão aqui escrito MDL, tá? Model. E eu tenho o botão SYS aqui, né? O botão SYS é para configuração do sistema do rádio. E aqui eu tenho o Model, né? Que é a configuração específica do modelo que está ativo, tá? Então aqui nesse caso eu tenho aqui a aba Mixes, tá? Essas aqui são as configurações de canais que são enviadas para o modelo que está ligado, né? Então, no caso aqui, são os canais, a ordem das chaves, a ordem dos canais que eu vou mandar para o meu drone aqui. Aqui notem que eu tô o reta, tá vendo? Então, o primeiro canal é o R, beleza? É o RUD, tá? O segundo canal é o Elevon, né? Que é o E. O terceiro canal é o T, que é o Throttle, tá? E o CH4, o quarto canal, é o Aileron, tá? Então, esse cara aqui, essa ordem dos canais, essa letra aqui, tem que bater com essa letra aqui, tá? Não pode estar diferente, que nem eu falei para vocês. Eu posso mudar aqui no rádio? Posso. Eu posso vir aqui e alterar quais são esses canais também, tá? Tem duas formas de fazer isso. Ou eu mudo aqui na configuração do mapa de canais, ou eu venho aqui e altero no próprio rádio, né? Eu seguro pressionando aqui o botão, dou um editar e aí eu ponho aqui o canal que eu quiser. Eu posso colocar qualquer um dos 4 canais aqui. E aí eu tenho aqui as configurações depois das chaves, né? Do canal 5 em diante. Eu tenho mais configurações aqui para baixo de chaves, né? E aí essas chaves entram aqui nesses canais 1, 2, 3, 4 que vem aqui para os outros canais aqui livres, tá bom? Então isso aqui é a primeira verificação que você tem que fazer, deixar certinho, tá batendo. Se o seu receiver tiver canal de RSSI, né? No meu caso aqui, o meu AUX 12, né? É o meu canal RSSI, né? Então eu posso colocar aqui como AUX 12, tá? E aí esse cara aqui, nota que eu vou desligar aqui o meu rádio, olha só. Esse cara aqui vai cair, né? Então eu perdi o sinal. E essa barra aqui minha é o canal RSSI, tá? Tem alguns receivers que nem o XM Plus, né, da FA Sky, que ele também tem o canal 12, né, como auxiliar aí, tá? Então, alguns receivers têm essa opção do RSSI que você pode colocar. Se o seu receiver não tiver, for mais simples, você pode deixar desativado mesmo e beleza, tá? Aqui eu tenho a configuração do limite do stick, tá? Isso aqui também é interessante da gente configurar de acordo com o nosso rádio, tá? Esses aqui são os valores padrões que vêm com o Betaflight, tá? Eu não mexi aqui ainda, deixei como estava, mas aqui é bom a gente sempre colocar um valor 20 acima e 20 abaixo, né? Então, como é que funciona? Tá vendo que a minha posição aqui da chave, né, tá no mínimo, né? Meu acelerador tá no mínimo, ele tá marcando 988, tá? E aqui no máximo ele tá marcando 2008, beleza? Essa configuração aqui, eu consigo também acertar num comando que a gente vai ver depois aqui na linha de comando, que é o RX Range, tá? Eu consigo ali fazer um acerto, né, desses limites aqui, de modo que ele fique certinho em 1000 e 2000, tá? Eu consigo acertar isso aqui, né? Mas do jeito que tá meu rádio aqui, eu posso colocar aqui nesse limite também, tá? O que acontece esse limite aqui, se a gente vai na configuração aqui, né?
esse cara aqui ele vai checar o mínimo do stick, né? Então, por exemplo, no caso do acelerador, se tiver um valor acima desse 1050 aqui, o drone não arma, tá? Então aqui é pouquinho, se você mexer bem pouquinho, ó, 2, 3 pontinhos aqui, ele já vai para 1058, 1060, tá vendo? Então, se eu tiver com o acelerador um pouquinho acima, o drone não vai armar, por exemplo, tá? O centro de stick é a mesma coisa, ele tá marcando 1500 aqui, tá vendo? Se eu mexer nesse valor aqui, ó, colocar 1400, ele vai embananar tudo aqui depois da leitura, tá? Ele vai zoar aqui a leitura dos comandos, vai ficar desbalanceado o seu drone aí. Então, não é legal você fazer isso, né? A gente pode deixar aqui 1500 mesmo, que é o padrão, é o centro, né? E para eu achar o centro, eu posso colocar o stick aqui, ou uma chave, né? Ó, colocar no meio, ó, dá certinho 1500, né? Uma chave de 3 posições aqui no caso, ó, tá vendo? Ou o stick do acelerador também, ó. O acelerador já é um pouco mais difícil, que ele, ó, um pouquinho que ele mexe, já fica um pouquinho desbalanceado, tá? Então, o que que acontece, ó? Eu tenho algumas chaves aqui, por exemplo, do acelerador ele vai de 988 e o máximo 2008, tá? Se eu pegar o eixo do pitch aqui, ó, ele vai até 2011 e o mínimo é 988, tá? O eixo do roll aqui, né? O mínimo 988 e o máximo 2011 também, tá? E o eixo do yaw, aqui, ó, 988 até 2011 também. Beleza? Eu posso acertar isso aqui, que nem eu falei para vocês lá na X-Range, e aqui eu posso configurar quais são os limites aqui, tá? Aqui a gente pode setar aqui, né, no caso, em 2000, por exemplo, né? Aqui tá 1900, eu posso configurar, por exemplo, 20 acima e 20 abaixo. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, 1020, né? O mínimo, lembra que eu falei para vocês o intervalo, né? Em microsegundos aqui o padrão vai de 1000 até 2000, né? Que nem ele fala aqui em cima, ó. Tá? De todos os canais vai de 1000 até 2000, tá? A gente pode configurar aqui para ficar... a gente nunca deixa aqui cravado no 1000, tá? Porque pode dar problema na leitura aqui e você não conseguir armar o drone depois. Então, se você está tendo problema de armar o drone e não consegue armar, geralmente na tela, no SD ele aparece para você lá o motivo, né? No warning ele vai te falar throttle escrito ali. Então, a posição do throttle não está no mínimo que precisa para armar, tá? Aqui eu nunca deixo cravado no valor que está aqui, ou nem muito perto do 1000 aqui. Tem que jogar mais ou menos 20 acima, né? Então eu posso colocar aqui 1020, tá? E aqui no 1900 eu posso colocar 20 abaixo, né? Do 2000, que pode ser 1980, tá? Porque se eu colocar no máximo aqui, tá dando 2011, então tá tranquilo. Eu não posso colocar nunca esse valor aqui, o máximo e nem o mínimo, tá? E o mínimo e o intervalo aqui, o centro, fica sempre intermediário os dois aí. Beleza? A gente tem o ponto morto do RC, tá? Esse ponto morto do RC, na verdade, ele é em tempo, né? Ele é em microsegundos. Então, esse tempo aqui em microsegundos é para considerar válida, né? A leitura do canal, dos canais aqui, né? Do que ele está fazendo, né? Então, no caso aqui, eu sempre gosto de deixar 5 aqui para ele ler, vamos dizer assim, ele variar até 5. Se eu mexer bem pouquinho no IO ali nos sticks, ele não vai considerar um input, né? Ele só vai considerar acima desse tempo aqui. Se você aumentar esse tempo aqui, o comando vai ficar um pouco mais lento, né? Vai ficar um pouco mais atrasado, vamos dizer assim. Você consegue ter que ele fala, é um ponto morto mesmo, tá? Você consegue mexer o stick, ter uma escala ali, um pouquinho de variação do comando do stick antes dele começar a considerar aquele comando válido, tá bom? E aqui a gente tem a configuração da zona morta do acelerador 3D, né? Aqui também é em microsegundos, tá? Aqui quer dizer que quando o acelerador está no meio, que nem eu falei para vocês, né? O meio do acelerador é exatamente o zero, o neutro, né? E aí se eu ponho para cima, ele vai subir o drone, né? Quando o drone estiver a cabeça para cima, né? E quando eu colocar para baixo, é o ponto negativo, né? Onde o drone vai estar de ponta cabeça. Esse 50 aqui eu posso aumentar e diminuir a mesma coisa que esses caras aqui. É o movimento que tem do stick ali do acelerador que ele vai considerar, não vai considerar até passar desse movimento aqui, tá? Então, geralmente, esse valor é padrão, ele serve de boa para você voar 3D aí, beleza? Bom, aqui eu tenho, então, os canais, né, que estão configurados aqui. No caso meu aqui, ele tem os 4 canais principais e mais 12 auxiliares que eu posso configurar aqui, beleza? Aqui do outro lado eu tenho a parte de configuração de suavização do input, né, da entrada dos dados de RC, que o Betaflight vai filtrar, né, como que ele vai tratar esses dados aqui. Aqui a gente tem a configuração padrão, né? A gente sempre é bom deixar em filtro, tá? Os canais suavizados, né?
Esses canais aqui são os mesmos daqui de cima que eu falei para vocês, né? Aqui tá com outra nomenclatura, né? Mas são os 4 canais aqui de entrada, então ele vai tratar os 4 canais aqui de entrada para tentar suavizar, vamos dizer assim, o input, né? Se você tiver perda de pacote, por exemplo, se você tiver um receiver defeituoso, que não tem um padrão bom de saída de dados ali de canais, esse cara que vai ajudar a, vamos dizer assim, equalizar os dados, né? Ele vai normalizar os dados dos canais aqui com filtros, né? Para poder o drone voar tranquilo, tá? Porque você pode ter receiver, eu já peguei receiver assim, receiver defeituoso, aonde você tem micro variações do comando e isso deixa o drone louco, né? Porque ele acha que você tá indo para frente, por exemplo, ele fica dando vários tranquinhos, assim, vários soquinhos, né? Achando que é você que está dando aquele comando, mas não é. É o receiver com defeito, na verdade, de leitura. Então, com isso, você consegue suavizar, né? Essa configuração aqui dos canais, você consegue então, suavizar aqui a entrada, né? O tratamento dos canais aqui. Aqui, basicamente, a gente não mexe em nada, já vem pré-configurado, tá? Naquele Tuning Notes que eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente tem ali já uma configuração de filtragem dos canais, e aí para o Betaflight 4.2 tem ali alguns parâmetros já pré-configurados, então se a gente copiar ali, que nem eu mostrei para vocês, a configuração, ele já vai vir aqui setado os filtros, o tipo de filtro que você tem que entrar, esse tipo de coisa assim. A única coisa interessante que talvez que você pode ver é a suavidade automática, tá? O que acontece com a suavidade automática? Isso aqui é uma forma que eles colocaram aqui no Betaflight de a gente conseguir suavizar mais a resposta, a tratativa dos comandos que vem, né? Que é lido ali pelo receiver, e atrasar a resposta do controle, tá? Para que serve isso? Ele fala aqui, ó, aumentar o valor irá aumentar o atraso, porém será mais suave, né? Isso pode ser útil em conexões instáveis, né? Ou para um voo cinemático, né? Cuidado com valores próximos de 50, uma vez que o atraso na resposta será perceptível, tá? Então, isso aqui a gente pode usar, por exemplo, para a Cinewhoop, a configuração do 4.2 no Tuning Notes, esse valor aqui fica em 40, tá? Então, para a Cinewhoop, que você quer fazer um voo mais suave, mais tranquilo, mais estabilizado, né? Para fazer filmagem e tal, você pode aumentar esse valor aqui, para que ele vai suavizar mais e vai atrasar a sua resposta de comando. O drone vai ficar mais lento, né? Você consegue atrasar bastante o comando aí, beleza? E aqui o 10 é o valor padrão que vem nele para conexões normais, vamos dizer assim, de receivers de alta velocidade, que nem esse que eu estou usando aqui, né? Ele está configurado em 200 Hz, né? Isso quer dizer que ele está recebendo 200 pacotes por segundo, né? De informações, né? Cada pacote tem informação todos esses canais aqui, mais a telemetria que está vindo junto, né? Então eu consigo enviar por segundo 200 pacotes de dados, né? Que é muita coisa, é muito rápido, né? Para quem corre, quem tem racer aí e tal, faz bastante diferença isso daí, tá bom? Aqui embaixo tem um pré-visualizar que eu consigo comandar o rádio, ó, e ele mexe aqui a animação e aqui embaixo tem um gráfico sendo plotado, tá? Da configuração do drone, ó. Então, eu vou colocar para cima, para baixo, ó. Eu consigo ver aqui, ó, o atraso também no comando, né? Se eu aumentar aqui, que eu falei para vocês, ó, por 40 aqui, olha só. Ó, ele demora um pouquinho mais. Estou mexendo aqui, ó, até ele começar a mexer, ele demora um pouquinho mais, ó. Ele atrasa um pouco para poder mexer aqui, tá? Então é bem interessante que vocês estão vendo o meu controle aqui que eu estou mexendo, mas conforme eu mexo o controle, ele está demorando um pouco para começar a mexer ali, tá? Isso aqui não é velocidade do drone, tá, gente? Não confunda isso aqui com as configurações que a gente viu aqui do PID, tá? Isso aqui é para o comando ser suavizado e ser um pouco mais atrasado, beleza? Bom, vamos ver aqui então agora a aba modos, tá? A aba modos também é bem importante para a gente poder configurar aqui as funções do nosso drone através de comandos aqui, né, do rádio, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o principal, né, que é o armar o drone, né? Então, o arm aqui, como que funciona esse cara aqui no caso, né? Tá vendo que eu falei, lembra que eu falei para vocês o intervalo, né, de milissegundos lá do comando, que vai de 1000 até 2000. Aqui, no caso, ele está considerando uma faixa maior, né, por causa daqueles valores que eu mostrei para vocês na aba do receiver, né? Alguns, eles têm uns valores menores ou maiores do que 200, né? E eles são feitos propositais para isso, para ter mais precisão, né? Se você quiser melhorar a escala aqui do comando, você ajusta o RX Range aqui, e aí você tem um intervalo maior aqui de dados, né? Você tem mais informações em um intervalo menor, tá?
Então isso melhora a precisão, vamos dizer assim, no comando, desde que você ajuste lá na RxRange, que nem eu falei, beleza? Aqui no caso, ó, eu tenho o meu controle está conectado ainda, eu tenho essa escala aqui e eu tenho essa barra, né, que eu posso mexer aqui. Por default, né, essa aba mods ela vem assim, né, vazia, né, se eu quiser tirar tudo aqui, ó, eu vou tirar, ela vem assim, ó, né, toda vazia aqui, ó, sem nada, configurado, beleza? Então, como que a gente faz, né? Eu posso adicionar um intervalo aqui e aí eu vou falar qual canal auxiliar que eu vou usar para poder habilitar esse modo aqui, tá? Então, por exemplo, lá no meu canal no receptor, vocês viram lá que eu tinha 12 canais auxiliares. Aqui eu vou usar, por exemplo, meu aux 1, né? Para poder habilitar esse comando arm aqui do drone, beleza? E como é que funciona, né? Se eu habilitar aqui o meu arm, olha só o que aconteceu, né? Esse indicadorzinho amarelo aqui, ó, ele foi para lá. Se eu desligar, ó, ele vem para cá, tá? Então, quer dizer, a minha chave de 2 posições, né? Se eu armar, habilitar, ele vai vir para esse canto aqui. Então, eu posso colocar essa barra aqui. Isso quer dizer que se eu armar o drone, ele só vai habilitar o comando quando esse intervalo aqui tiver dentro dessa opção aqui, tá? Então, eu posso diminuir aqui, ó. Eu posso arrastar aqui, eu posso arrastar aqui para o meio, por exemplo, se for uma chave de 3 posições, né, que eu vou mostrar para você já, eu posso colocar no meio, posso colocar aqui no começo, né, eu posso fazer qualquer coisa. O importante é você ver aqui aonde está o comando, né, eu vou desabilitar, ó, voltou para cá. Se eu armar aqui de novo, ó, ele voltou aqui no 2000, tá? Então, aqui você está falando para ele que quando estiver nessa posição aqui, você quer que habilite esse comando, tá vendo que ele ficou vermelho aqui? Ele está desativado porque eu estou conectado aqui na USB, ele não arma nesse caso, nessas condições, beleza? A mesma coisa aqui embaixo, né? Eu tenho o modo Angle aqui, que é o modo de voo estabilizado, né? Tem o modo Horizon, que é uma mistura do estabilizado com o acro, né? Consigo fazer umas manobras aí, mas eu não tenho o acro aqui, né? O que significa isso? Que automaticamente, se eu não configurar uma chave para nenhum desses modos aqui, o drone já vai estar em modo acro, né? Ele já vai voar em acro automaticamente. Mas eu posso configurar uma chave aqui, né? Para poder habilitar o angle, se eu quiser, né? Então, eu posso colocar aqui um canal 2, né? Então, aqui está no começo, tá vendo? Eu posso falar para ele aqui que quando eu tiver nessa posição aqui do final, ele vai ser o modo angle. E eu quero também colocar aqui no aux 2, que quando eu tiver aqui no meio, ó, desse intervalo, ele vai ser o horizon, tá? Aí eu tenho minha chave 2 aqui, ó. Eu coloquei ela na posição do meio, ele ativou aqui o Horizon, né, que eu falei para vocês. E eu coloquei ela para cima, né, na última posição, ela ativou aqui o modo Angle, tá? Se eu deixar ela na posição padrão, para baixo, né, ele tá automaticamente em acro, beleza? Então eu não tenho o modo de configuração acro aqui, certo? Aí tem outros modos aqui, o beeper também é interessante, que é você ter o barulho, né, do drone para você localizar ele no caso de uma queda, tá? Então a gente tem o beeper aqui ativado pelos motores, no caso, que ele faz o barulho através do RESC e dos motores. E eu tenho a opção também de colocar um beeper externo, né? Eu posso colocar um beeperzinho que quando eu ativar, ele também vai ativar para fazer barulho. Eu tenho uns beepers bem altos aí, inclusive beeper com bateria própria, né? Que quando o drone cai, ele continua funcionando e apitando, emitindo uma luz, né? Por algumas horas, aí até 7 ou 8 horas depois que você desliga o drone. Então, se caiu o drone, por exemplo, desligou sua bateria, você perdeu a bateria, perdeu a conexão, o beeper aqui ele vai funcionar independentemente, né? Quando desligar a energia do drone, ele vai ativar e aí ele vai começar a apitar, né? Depois de alguns segundos que desligar a energia, ele começa a apitar e aí para desligar eles têm que pressionar um botão nele lá, né? Segurar pressionado até ele desabilitar, beleza? Então isso aqui é bem útil para você localizar o drone no meio de um mato, no meio de um jardim, algum lugar que você está voando, né? Então recomendo bastante vocês usarem aí, tá? O Flip Over After Crash, que é o nosso Turtle Mode, né? Esse cara aqui é interessante para a gente desvirar o drone quando o drone cair de ponta cabeça, né? E aqui um detalhe, né? Cuidado com o Turtle Mode, porque se você estiver voando em grama ou um lugar que o drone está enroscado, né? Numa árvore, por exemplo, esse cara aqui tende a ser muito agressivo, né? Ele dá ele gira 2 motores muito rápidos, né? Enquanto os outros estão parados. Então ele dá um pico de corrente muito alta, né? Basicamente ele acelera praticamente 100% o motor que você está comandando o stick aqui para ele tentar desvirar o drone, tá? Se você estiver num gramado, num lugar que tem mato e tal, é perigoso porque o drone pode enroscar, né? Esse mato pode enroscar ali na hélice e o motor vai travar
e nesse pico de corrente que dá, você pode botar fogo no drone, né? Vai provavelmente queimar o seu ESC aí e vai dar uma alta descarga da bateria ali e vai dar problema. Já aconteceu isso comigo, estou dando a dica para vocês. Já tive 2 drones aí queimados, queimou o ESC e tal, queimou o motor, por causa desse pico aqui de corrente lá na grama. Então a dica é, se você está voando perto, você viu, né, que o drone caiu, né? Ou você sabe que o drone está ali, vai lá e desvira o drone, tá? Não usa o Turtle Mode, beleza? Eu deixo o Turtle Mode habilitado para me auxiliar, por exemplo, a tirar o drone numa árvore, tá? Já aconteceu também várias vezes de prender o drone na árvore. Você vai dando toquezinhos, né, de leve no comando com o Turtle Mode, né? E aí você consegue fazer o drone mexer na árvore, fazer ele tirar. Não dá o comando total também, porque se ele estiver preso num galho, alguma coisa assim, também vai travar o motor e vai acontecer a mesma coisa da grama, tá? Então o Turtle Mode aqui eu consigo colocar uma chave para habilitar ele, por exemplo, o canal 5, né? E aí eu vou controlar ele aqui. Esse cara tem que estar... Você ativa ele antes de armar o drone, né? Então você desarma o drone, ativa a chave do Turtle Mode, né? E aí você vai e arma o drone, na tela vai aparecer escrito lá Flip Over, né? Alguma coisa assim. E aí ele tá habilitado, Crash Flip aparece escrito na tela, né? E aí ele vai ficar habilitado ali para você dar o comando do stick para o lado, para cima, para a esquerda, direita, né? Para ele poder acionar aqueles motores do lado que você tá dando o comando, tá? Então, ele aciona sempre 2 em 2, né? Então aí ele vai começar a mexer o drone ali para tentar desvirar. Se você tiver um chão de concreto, cimento e tal, não tem problema se ativar o Turtle Mode, mas vai acontecer dar uma riscadinha nas hélices aí que vai raspar no chão, mas de boa, você não precisa ir lá até o drone desvirar ele, beleza? Depois na aba OSD aqui eu vou mostrar para vocês, tem uma setinha do Flip Over After Crash, que ele mostra para você a direção que você tem que acionar o stick para poder desvirar, baseado na orientação do gyro, beleza? A gente tem a configuração de uma chave aqui de pre-arm, tá? Essa chave de pre-arm aqui serve para eu usar um double check na hora de armar o drone, tá? Aqui em cima vocês viram no arm que só tem uma chave, tá? Eu posso configurar aqui outro intervalo, né? Por exemplo, de colocar uma outra chave aqui. Então eu posso colocar o canal 1 e o canal 3, por exemplo, né? Ou o canal, sei lá, do outro lado do rádio, 6, né? Então eu tenho que colocar aqui um end, por exemplo. Então eu quero que, para ativar esse modo, eu tenho que ativar a chave do canal 1 e esse outro aqui, tá? Se não tiver configurado esses dois aqui, ele não vai armar o drone, tá? Então eu posso colocar quantas combinações eu quiser aqui, tá? Para fazer esse cara aqui funcionar, beleza? Mas a gente tem também aqui o tal do pre-arm, né? O pre-arm ele serve para eu colocar uma outra chave primeiro. Então eu tenho que deixar esse canal habilitado. Então eu posso colocar, por exemplo, o 6, que não coloquei lá do outro lado, né? Olha só. Eu tenho que deixar isso aqui habilitado para ele funcionar. E eu preciso deixar o ARM aqui também ativado, tá? No caso que a gente usou o canal 6, né? Vamos tirar isso aqui daqui. Então, eu tenho o pré-arm aqui feito, né? E para eu armar o drone, ó, note que eu deixei aqui, eu vou desligar o canal 6, se eu tentar armar o drone, ó, ele não vai, ele vai habilitar aqui, mas o drone não vai funcionar lá na prática, tá? Então eu preciso vir aqui, habilitar o meu canal 6 aqui para acionar o pré-arm, e aí eu venho aqui em cima e aciono a chave do ARM no caso, beleza? Eu não uso isso aqui, tá? Eu prefiro fazer a programação lá no OpenTX, que eu vou mostrar para vocês como que faz lá uma logical switch, né, de segurança, para você ter que acionar sempre 2 canais juntos para poder armar o drone, tá? Então, simplifica aqui a configuração, não fica complicado, né? E aí eu consigo lá no OpenTX ter uma flexibilidade muito grande das configurações e opções que eu posso fazer. Eu vou ensinar isso para vocês lá no módulo do OpenTX, eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? E é bem simples fazer e fica lá compatível com todos os modelos que você tiver e aqui você não precisa ficar habilitando o pré-arm nem nada, beleza? Aqui tem o AcroTrainer, tá? O AcroTrainer é bem interessante que eu expliquei para vocês ali em cima. Eu consigo começar a voar em modo acro, né? Mas limitando o ângulo máximo que o drone vai voar. Então, para você estar aprendendo a começar a voar em acro, essa dica aqui é bem interessante, como eu falei para vocês ali, porque você tem aqui a opção, você está voando em acro, não é em modo estabilizado, mas você tem um ângulo ali de controle, né? Que se você tentar passar daquele ângulo, o drone trava, né? Ele não vai além daquele ângulo que você está colocando, né?
Então, você que tem medo aí de voar o drone em acro e tal, porque tem medo de quebrar, porque você vai o stick muito para frente, ele vai virar, vai fazer manobra, né? Então, você pode travar, né? Começar usando o Acro Trainer, né? Ajuda bastante você a praticar. E você pode ir aumentando o ângulo que eu mostrei para vocês aqui na aba do PID, né? Onde está a configuração desse cara aqui. Você pode ir aumentando esse ângulo, né? Para fazer você forçar você cada vez mais a andar mais rápido, né? Forçar as manobras, até que o momento que você pode desligar esse cara aqui, tá? Então você pode também associar uma chave para ligar esse cara, ou você pode colocar um link, né? Que eu falei para você, toda vez que você tiver com o drone armado, por exemplo, né? Você aciona esse cara aqui, né? Você liga automaticamente esse cara, beleza? Você pode colocar a chave, que eu falei, né? Você pode vir aqui e falar que, por exemplo, o AUX1, né? Toda vez que você armar o drone, eu vou armar ele aqui, ele vai também ligar o Acro Trainer, né? Então, por padrão, ele vai armar o drone que nem tá aqui em cima e também vai habilitar o Acro Trainer aqui toda vez que eu armar, né? Ou não, eu quero associar uma chave aqui, ó. Eu vou colocar o AUX6 aqui, por exemplo, ó. Eu quero colocar uma chave aqui para ligar o meu Acro Trainer. Beleza, né? No momento que você quiser desligar para aprender, né, forçar a voar sem ele habilitado, você pode tranquilamente, beleza?